Você já parou para pensar que o seu lixo vale dinheiro? Não? Pois é, ele vale muito. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, o Brasil perde por volta de 8 bilhões anualmente por conta do que não é reciclado. Um dos problemas é a falta de coleta seletiva nos municípios. Atualmente, apenas 2 em cada 10 municípios contam com o serviço. A cidade com o melhor índice apresentado é Curitiba, com 70% de reaproveitamento do total de lixo reciclável. Em São Paulo, cerca de 35% do descarte poderia ser reutilizado, mas apenas 3% são. No Brasil, o que mais se reaproveita são as latas de alumínio. Segundo o estudo realizado pelo IBGE, cerca de 98% delas foram recicladas no ano de 2012. O motivo é que esse material tem o melhor custo-benefício para os catadores. A reciclagem de latas de alumínio economiza 95% de energia que seria gasta para produzir latas novas, economizando aproximadamente 4.000 gigawatts. Energia suficiente para abastecer uma cidade do tamanho de Recife por 3 anos. Ainda segundo o estudo do IBGE, a reciclagem de embalagens PET vem crescendo. Em 2002 foi de 35%, passando para 59% 10 anos depois. Como forma de incentivar ainda mais a melhoria deste percentual, algumas entidades elaboram ações para a arrecadação deste material. Uma delas, a Federação Paulista de Futebol, autora da campanha Futebol Paulista Sustentável. Consiste na troca de 2 garrafas PET por um ingresso de jogo comando de um clube do estado de São Paulo. Até o início de agosto de 2015, o projeto havia sido colocado em prática em 17 partidas, com um total de 120.400 unidades de PETs arrecadadas, muito acima das expectativas da federação. As garrafas foram entregues às cooperativas locais das cidades em que os jogos foram realizados. E, devido ao sucesso da ação, recentemente as equipes do Bragantino, do São Caetano e da Portuguesa tiveram parte de seus ingressos disponibilizados aderindo ao mesmo método. A iniciativa tem importância pela destinação do material reciclável a entidades que possam dar o destino correto a ele, baixando o custo de produção de novas garrafas. Porém, tem valor ainda maior no sentido educativo, chamando a atenção do público para a prática da reciclagem e da prevenção de descarte inadequado deste material, que aumentaria os gastos tanto para a fabricação de novos engradados, como para uma posterior limpeza da área em que o lixo ficaria acumulado. Além do alumínio das garrafas PET, outros materiais integram a lista de recicláveis aqui no Brasil. Em terceiro lugar, o item com maior taxa é o papel, com cerca de 47%. Estes são, a princípio, bons números, mas ainda devem ser melhorados se a gente quiser crescer em termos de economia e sustentabilidade. Reciclagem de vidro, por exemplo, fatura cerca de 60 milhões por ano. Tem capacidade de movimentar ainda mais, pois apenas 43% desse material é reaproveitado. Enquanto isso, na Europa, alguns países são exemplos a serem seguidos. A Alemanha, Bélgica, Holanda, Áustria, Suécia e Suíça combinam hoje 0 aterros sanitários, além de possuírem altos índices de reciclagem. De acordo com dados do Eurostat, que é o órgão de estatísticas da União Europeia,
Em 2010, foi reciclado na Alemanha quase metade de todos os resíduos urbanos. A conta média do bloco é de 25%. Os resíduos urbanos totais do país são tratados da seguinte forma: 45% são reciclados, 38% são queimados e 17% vão para a compostagem. Os dados apresentados pelo órgão da União Europeia mostram ainda que, economicamente falando, o lixo tem alto valor. Segundo o Eurostat, a indústria de tratamento de resíduos emprega cerca de 2 milhões de pessoas em toda a Europa, com o faturamento do setor em 2008 girando em torno de 145 bilhões de euros. Para quem pensa que isso já é suficiente, estudos mostram que a capacidade de reciclagem desse lixo ainda pode ser melhorada. Estima-se que poderiam ser geradas mais 400 mil vagas de emprego no setor, o que resultaria em mais 42 bilhões de euros de receita anual. O risco mais grave decorrente do descarte irregular tem ligação direta com a saúde pública, pois o formato das garrafas é propenso ao acúmulo de água, contribuindo na proliferação do mosquito vetor do vírus da dengue. O exemplo mais recente de área contaminada é o do Shopping Center Norte, no bairro da Vila Maria, zona norte de São Paulo. O terreno no qual o prédio foi construído abrigava anteriormente um aterro sanitário e, devido ao longo período de estocagem de lixo, muito gás se acumulou nas camadas subterrâneas. O prazo de recuperação da área não foi respeitado e a construção quase se viu comprometida com o recente vazamento de gases, que chegou a interditar o prédio por um bom tempo. O descuido com o tratamento do terreno poderia ter ocasionado o fechamento permanente do shopping. Teria grande impacto econômico, por ser o maior centro de compras da região. O número de desempregados seria bastante alto, a situação financeira das famílias destes trabalhadores seria comprometida temporariamente. Lembrando que, na pior das hipóteses, uma grave explosão poderia ter acontecido, que resultaria num altíssimo número de mortes, feridos e barraria novamente a questão de gastos com saúde pública. No Brasil, grande parte do material recolhido é proveniente da coleta seletiva em condomínios e recolhimento de embalagens por parte de catadores, que veem nessa atividade uma forma de poder se sustentar. Na prática, se mostrava uma boa alternativa de renda para esses trabalhadores, principalmente em meados de 2010, quando era possível atingir uma renda média de R$ 800 mensais com a coleta e a venda desses materiais. A crise financeira, no entanto, reduziu quase pela metade o valor que pode ser conseguido com a atividade atualmente. Um dos debates sobre formas de aumentar a quantidade de material recolhido gira em torno da criação de um projeto de incentivo fiscal a doações para atividades de reciclagem, de forma similar ao que já acontece com outras reduções, como doações à cultura, ao audiovisual e a fundos da criança, do adolescente e do idoso. O contribuinte, sejam cidadãos ou empresas, poderiam aplicar de 4 a 6% da quantia destinada ao IR em projetos de reciclagem. Logo, metade do valor das doações então poderia ser convertida em incentivo fiscal. É importante também a conscientização das crianças, para que estas cresçam consciência de que reciclar é importante, financeira e ambientalmente. O projeto proposto pelo vereador Wilson Liu, no Rio Grande do Sul, tem como objetivo incentivar os alunos a levarem lixo reciclável de suas próprias residências para a escola. Lá, ele seria estocado e posteriormente comercializado. Todo o lucro obtido a partir da prática será utilizado para a compra de itens de uso coletivo dentro do próprio ambiente escolar. Dessa forma, a escola estará criando nas crianças a cidadania para a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento de alternativas sustentáveis, além de encontrar novos meios de economizar e arcar com as suas despesas com os alunos matriculados. O projeto ainda tramita na Câmara de Vereadores e deve ser apreciado pelas comissões permanentes antes de ir à votação.
Portanto, toda vez que você for jogar uma latinha, garrafa, pedaço de vidro ou qualquer outro material fora, lembre que o descarte correto desse lixo ajuda a economizar energia, diminui os gastos do país, faz o mercado da reciclagem movimentar milhões, gera empregos, sustenta diversas famílias. Além de, claro, deixar o mundo no qual vivemos muito mais saudável.